Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? E aí, tranquilo? E aí, Renan, como é que está? Tudo numa boa? Olha só, desvio padrão do dólar 17,5, tá? E no índice 744,5, 744 pontos e meio aí no índice, certo? Índice nesse momento aí trabalhando forte para cima, bem comprado. O dólar que iniciou o dia aí parecendo que ia fazer uma tendência de alta, já veio buscar pontos um pouquinho mais abaixo. E estou gravando aí esse vídeo aí para vocês para falar sobre os pontos de volatilidade, que é o que nós mais utilizamos, né? Embora a minha tela aí esteja com um pouco mais de itens do que geralmente eu utilizo aí junto com vocês, mas vocês sabem que eu gosto de todas as escolas de day trading. Gosto de leitura de fluxo, gosto muito de gráfico, gosto de price action. Para mim, a minha raiz mesmo é price action dentro de um gráfico de 10 minutos, mas gosto do estudo de volatilidade. Para mim, a agenda macroeconômica, geopolítica, política e estudos de cálculos de volatilidade são o que mandam no mercado. Essa é a minha opinião. Gosto mais de analisar essa volatilidade no gráfico, né, observando pontos de oferta e demanda no gráfico. Eu gosto de aliar, encontrar confluência entre, por exemplo, esse ponto aqui, ó, aqui, Renan, que eu falava hoje de manhã no grupo, olha só. Nós tínhamos uma confluência, onde nós tínhamos aqui em 4.904, que era um ponto de volatilidade deixado de ontem. Então, na abertura hoje do dólar, eu já previa que o preço buscaria esse ponto, aliado ao cenário lá fora, macroeconômico, onde nós tínhamos o dólar fazendo um pullback, né? Ontem ele fechou numa pequena queda e depois hoje ele estava fazendo uma correção para quem sabe hoje dar tendência nessa queda lá fora. Então eu previ uma abertura puxando um pouquinho mais para altas, tá? Mais comprador o dólar na abertura. E aí fiz uma compra aqui em 4.904. Eu tomei um pouquinho de calor, o preço desceu ali 2,5 pontos, que não é nada. Meu stop estava de 4 pontos e eu busquei o ponto de volatilidade ainda de ontem, sabendo que eu peguei na primeira operação 17 pontos, tá? Sabendo que ele deveria buscar essa região da VWAP ou pontos um pouquinho mais acima. Mas encerrei a minha posição neste ponto de volatilidade. Eu não tinha nenhum alvo para a primeira movimentação do dia mais acima desse valor de 4.921. Sabia que aí ia ser um ponto que ele ia bater e iria voltar. Aguardei o pullback, o preço desceu, inclusive rompeu momentaneamente a VWAP do dia, tá? E aí eu fiz a entrada pelo 1 minuto. Deixa eu ver se eu encontro aqui abaixo. Aqui. Aqui, pessoal, olha só. A abertura no 1 minuto se deu, ele foi buscar lá 4.904 que eu entrei, tá? O preço desceu um pouquinho mais, como disse, me deu um calor e foi lá em cima, apagou a minha ordem aqui no 4.921. Foram 17 pontos aí nessa primeira operação. A minha meta são de 20 pontos. Para entrar e buscar mais 3 pontos, tem que ser uma operação muito boa, um ponto muito bom. O preço rompeu o VWAP e veio buscar abaixo uma região de demanda. Eu marquei neste candle número 3 de 1 minuto aqui, no gráfico de 1 minuto, um ponto de demanda, ou seja, eu sabia que aqui nós temos compradores. Esse candle número 4, em 1 minuto, ele foi um candle de bom volume, fechou em linha com a abertura do candle anterior, tá? É claro que eu tenho uma VWAP acima, mas o preço foi embora, né? Então eu aguardei ele fazer essa descida e o ponto para mim de compra era aqui, em 4.906. Aqui foi colocada uma ordem limitada, onde o preço bateu, subiu um pouquinho no candle 24, brigou nessa região, o preço desceu novamente no meu ponto de entrada, meu stop estava aqui abaixo em 4.904, então o meu stop estava de 2,5 pontos,
stop muito pequeno, sendo que eu já tinha pego 17 pontos, tá? E o preço evoluiu. Aonde que era meu alvo? Meu alvo estava aqui, nesse ponto, nessa linha azul, que é o ponto de volatilidade do dia de hoje. Eu sabia que o preço poderia buscar mais acima, mas a minha meta são 20 pontos. Eu peguei 17 pontos na primeira operação e depois na segunda operação fechou exatamente com 19 pontos. Então praticamente foi o dobro da meta, tá pessoal? Realizado esse trade, parei as operações e vim apenas observar o mercado, observar como que o mercado ia se comportar nessas regiões de valor aqui no diário, nos 10 minutos, ver qual os players aqui, não que eu acompanhe player, mas ver qual os players que estavam positivos, qual era a tendência do mercado, e quando o preço chegou nesta região aqui, nessa região de máxima, começaram a virar as posições das corretoras, dos operadores, dos players, né? Então, o dólar, pode ver que veio fazer esse movimento aqui de queda momentânea, mas a tendência do dia ainda é alta. Notem que nós temos aqui uma máxima, fez uma mínima menor do que a mínima anterior do dia. No dia nós estamos numa posição de alta. O índice Bovespa também trabalhando em alta nesse momento, tá? O índice Bovespa trabalhando, o IBOV, o spot com 0,73, o mini índice com 0,74, o índice futuro 0,74 também, e o dólar aí com uma leve alta de 0,16, certo? Então aí, ó, foi muito legal essa operação. Eu levei em consideração também na minha segunda entrada, nesta entrada aqui, a curva de juros, que no momento que o preço bateu ali, ele estava exatamente no fundo mesmo, pessoal. E aí a curva de juros já direcionou para cima, uma boa possibilidade de entrada. Foi excelente a operação, excelente mesmo a operação, tá? Então agradeço a vocês aí, obrigado Renan pela dúvida, tá? A minha segunda entrada se deu especificamente, respondendo novamente a tua questão, especificamente por causa desse ponto de demanda deixado no candle número 3 e sendo quebrada a estrutura no candle número 4. Ah, mas ele não fechou totalmente acima da abertura. Fechou em linha, para mim eu já considero como quebra de estrutura nesse gráfico de 1 minuto. Ah, mas o gráfico de 1 minuto é um gráfico muito rápido. Ele é rápido em relação aos 5, em relação aos 10, mas se comparado ao 15 segundos, que tem gente que opera nos 15 segundos, ele aqui com certeza ele fez um topo maior do que um fundo, um topo maior do que o topo anterior, tá? Então isso aí me dá uma segurança para entrar na trading, na negociação, baseado neste ponto de demanda aqui, tá? Curva de juros também para mim é muito importante, estava observando aqui no momento da segunda entrada. A primeira entrada foi uma entrada de risco baseado no ponto de volatilidade. A segunda não. A segunda operação foi um ponto que eu aguardei o pullback, vir nessa região de demanda, aonde eu sabia que compradores entrariam muito forte comprando aqui. E depois a curva de juros indicava já também uma compra no dólar. DIs para cima, dólar para cima, tá? O índice Bovespa trazendo para cá, o índice Bovespa, acredito que ele esteja fazendo mais uma manipulação desta região aqui, e acredito que ele acho que ele já tocou as máximas do dia. Para mim a máxima do dia se daria em, deixa eu verificar aqui, 1, 2, 3, a minha máxima do dia estava em 11.235, 11.235, perdão, não, ele tem pontos para subir mais acima. Ele poderia vir buscar aqui os 112 mil, gente, tá? Poderia ainda vir buscar os 112 mil, pode sim, tá? Acredito que ele faça uma correção hoje, o nosso mini índice, mas ele ainda tem pontos mais acima, tá certo? Dito então essas coisas aí, tá? Eu estou observando algumas
A Vale está trabalhando aí numa pequena queda de 0,15%. A Petro abriu com um gap de alta e está trabalhando positivamente. Estava dando uma atenção para Marfrig. Eu estou posicionado em Marfrig porque estava muito descontado o preço, numa região de fundo. Então estou posicionado em Marfrig, embora esteja na tendência de queda, acredito que esteja num ponto aí onde esteja acontecendo uma absorção muito grande. Então vejo possibilidade aí. Não é indicação de compra, não é indicação de venda, é apenas um estudo, tá? E Marfrig só para especulação, não está em tendência de alta, tá? Para comprar nesse momento. Seria isso então, que eu acho que consegui tirar as dúvidas de vocês aí em relação à minha entrada ali, a primeira por risco, né, num ponto de volatilidade, e a segunda por uma confirmação num ponto de demanda. Aí eu estava olhando 1 minuto, embora o meu tempo gráfico raiz seja o 10 minutos, tá? Dólar ainda numa possibilidade de subir um pouquinho. Perfeito? Grande abraço a todos e até uma próxima. Valeu, Renan. Abraço.